Eu vim aqui, senador Cássio, falar sobre uma tentativa que me preocupa muito, que é desfazer a UNILA, uma universidade latino-americana que funciona em Foz do Iguaçu. Eu considero que será um grande equívoco se nós, por uma proposta do deputado Sérgio Souza, que colocou uma emenda em uma medida provisória, se nós votarmos para desfazer essa universidade ou descaracterizá-la, fazendo-a uma universidade igual às outras, como qualquer federal. Um equívoco. É jogar fora um bom investimento que veio do governo Lula e que está aí, levando a nossa formação para os estudantes de outros países latino-americanos. Mas, senador Cássio, depois de ouvir o discurso, eu acho que não posso ficar preso apenas ao assunto da UNILA, que ainda vai demorar muito. Eu quero falar sobre a maneira como muitos no Brasil estão jogando toda a responsabilidade dessa crise nos outros. Eu quero assumir, como senador, parte da responsabilidade que nós temos sobre essa crise brasileira. Eu acho que, às vezes, parece até uma certa hipocrisia chegar aqui e dizer que a culpa é do presidente que aí está há pouco mais de um ano, ou até menos de um ano. E presidente que era vice-presidente dos que agora o criticam. Eu não vou defender. Não votei nele. Mas não dá para dizer que a culpa é inteira desse presidente que está aí. Nós temos uma responsabilidade, ou por ações, ou por omissões, ou por incompetência. Eu próprio tentei evitar isso. Tentei repetidamente. Desde o comecinho do segundo mandato da presidente Dilma, e o senador Randolfo, que aqui está, é testemunha porque participou desse esforço que eu tentei, de reorientarmos o governo dela, já que estava eleita, tinha mandato, e para o Brasil não era o melhor a interrupção do mandato. Eu tentei. Tentei aqui nessa casa alertando de que a economia caminhava para um desastre. Um texto que hoje muitos até comentam, senador Cássio, que é um texto meu que dizia a economia está bem, mas não vai bem. Senador Cássio, esse documento é de 2011. 2011. 15 itens estavam listados que levariam o Brasil à crise que terminou acontecendo. Eu tentei. Fui ridicularizado. Disseram que era coisa de Cassandra, que era coisa de quem era pessimista, que o Brasil estava nas mil maravilhas. Era óbvio para quem estudasse. Tentei. Eu tentei quando fiz uma audiência sobre as pedaladas. 2 anos antes desse termo aparecer, senador, eu fiz uma audiência aqui no Senado. Chamamos de crime o que estava acontecendo, com especialistas que vieram de fora. Eu tentei. Podia-se ter percebido, despertado o senador Lindbergh para aqueles problemas. Eu tentei, mas não joga a culpa nos outros. Eu faço parte da liderança brasileira e, portanto, eu sou também corresponsável. Eu tentei quando eu e mais 6 senadores fomos a presidente Dilma. Levamos a ela que, diante dela, isso foi em agosto de 2015, ainda não havia essa ideia explícita de impeachment, era uma fala de alguns ou outros, de que diante de nós, no Brasil, tínhamos 3 alternativas, todas negativas. O impeachment está escrito, tem uma carta que deixamos com ela. A cassação, que já tinha um processo, e a continuação do governo daquela forma. E dissemos, presidente, o ideal é a senhora continuar presidente até o fim do seu mandato. Agora, refazemos o seu governo. Lembro que não está escrito, mas eu disse, a senhora precisa ser a Itamar da senhora própria. Aliás, o Temer deveria ter escutado isso também. O Temer devia ter colocado na sala dele um retrato do Itamar, para servir de exemplo como é você adquirir legitimidade saindo de vice para presidente, compondo, dialogando. Saímos do gabinete da presidente com a sensação que faríamos um almoço, um jantar, senador Arroz, com 15 senadores, inclusive do PSDB e democrata. 15. Acertamos até que seria na casa do senador Blairo. A partir daí, não se falou mais nisso.
Então, e eu creio que o Randolph estava nesse encontro com a presidente em agosto, tá certo? E assinou a carta, eu creio. Pois bem, eu tentei, fiz minha parte, mas não dá para dizer que eu não sou também responsável pelo que está acontecendo aí. Mas não por ter votado no impeachment. Eu não votei no Collor, desculpe, eu não votei no Temer para vice. Podem até dizer que eu votei no Aécio, que está envolvido em todo esse rolo aí, e que eu acho que foi um erro da Comissão de Ética não levar o caso dele para ser julgado. Mas não votei. Então, não sou culpado de estar aí o Temer. Agora, eu fiz audiência sobre pedalada, eu vi o relatório sobre pedaladas. Nós dissemos que era crime 2 anos antes. Naquele momento, eu achei, estou convencido, que era o certo. Lamentavelmente, o vice que a Dilma escolheu foi o Temer. E aí, senador Cássio, eu creio que a grande herança maldita deixada pela presidente Dilma é um casamento entre a tragédia econômica e a incompetência política do Temer. Eu acho que esse casamento se deve à presidente Dilma. Não dá para dizer que foi ela que escolheu o presidente Temer. Foi ela que pediu voto para ele 2 vezes. Foi ela que conseguiu elegê-lo. E agora eu vejo as pessoas chegarem aqui e jogar toda a culpa dos que votaram no impeachment, do presidente Temer. Não, a culpa é nossa. É preciso parar com essa hipocrisia de jogarmos a culpa nos outros. E aí é preciso começar a pensar na saída. E a saída não é jogar a culpa nos outros. A saída é dialogarmos entre todos. Como vamos sair disso? Blindando a economia como eu defendo ou mudando a política econômica, se alguém tem uma ideia melhor. Eu não tenho. Não tenho. Não gosto de atravessarmos com essa economia, com essa política econômica. Mas não tenho outra nesse momento. Porque nós criamos um rombo monumental ao longo dos últimos 10 anos. Não é uma coisa de hoje. O Temer não tem competência para provocar um rombo tão grande. Esse rombo é fruto de políticas equivocadas ao longo do tempo. E eu denunciei aqui, e não só com discurso, com textos escritos. É hora da gente provocar um grande debate, um diálogo. Afinal de contas, nós somos ou deveríamos ser os líderes desse país. E líder não é apenas para jogar culpa, líder é para encontrar saída, para encontrar caminhos. Eu tentei, insisti e vou continuar insistindo. Vou continuar batalhando. Eu defenderia, se estivesse na Câmara, votaria para aceitação do pedido do Ministério Público, para que o tribunal julgue o presidente Temer. E que o tribunal julgue. Se o tribunal inocentar, foi o tribunal. Se culpá-lo, foi o tribunal. Mas impedir o processo de avançar, para mim, seria um equívoco. Mas passada essa tarde, depois dessa votação, é preciso que comecemos a encontrar um caminho para esse país. E aí o presidente Temer também deve ser responsável de procurar esse entendimento. E não um entendimento comprando deputados e senadores, se vier para aqui alguma vez um processo, através de emendas parlamentares, que nós já devíamos ter acabado com isso aqui, de emendas parlamentares. É preciso quebrarmos os muros que foram sendo criados aqui. E entendermos que a responsabilidade é de todos nós. Pararmos com a hipocrisia de jogar culpa nos outros. E entendermos que esse país precisa mais do que nunca de nós, que estamos nessa posição. Ontem, senador Cássio, eu falei que um desses dias um diplomata estrangeiro me pediu para dizer em 2 palavras qual é o maior problema do Brasil. Eu acho até que ele imaginava que eu ia dizer educação e educação, como diria o Pedro, seu filho. Mas não, eu olhei para ele e disse, embaixador, em 2 eu não digo, mas em 4 eu digo. Ele perguntou quais eram as 4 palavras. E eu disse, nós não jogamos juntos. Esse é o problema que nós temos no Brasil. Não estamos jogando juntos. Nem temos um gol para onde chutar a bola, que é o futuro do Brasil, e nem estamos conseguindo, em posições diferentes, como os jogadores de futebol, cada um numa posição, mas sabendo um jogo em conjunto. Eu acho que é hora de jogarmos juntos e não ficamos jogando culpa nos outros hipocritamente.